que clicar no azul? É. Pode? Então, A paz do Senhor Jesus aos meus amados amigos e irmãos. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um, fazendo resplandecer da sua glória. Que Deus esteja aí nos fundamentando na sua palavra, nos enchendo com teu poder, aleluia, nos enchendo com a sua unção. Que seja Deus, nosso amigo de todas as horas, amém? É muito bom nós estarmos aqui agora com a escola dominical nessa tarde, e eu louvo e engrandeço o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que reina, Ele que vive para tudo sempre, amém? Então é muito bom nós estarmos aqui, é muito bom nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor, e eu louvo e engrandeço a esse Deus que tudo pode, eu louvo e engrandeço a esse Deus que tudo vê, que tudo opera. Então que seja assim um tempo maravilhosíssimo. Nós estamos aí na escola dominical, nós estamos na lição 12 do primeiro trimestre. Essa é a penúltima lição, depois nós estaremos terminando, começando o segundo semestre, amém? Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, amém? O horário que nós temos aqui é um horário de 17h53. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor idealizador e responsável por esse trabalho. Nós vamos estar estudando aí o texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo de 1 a 5. É a reflexão, o papel da pregação no culto. Hoje é dia 24/3/2024. Nós temos aí a imensa alegria de estar trabalhando para o Senhor, fazendo a vontade do Mestre, amém? Eu quero contigo nós estarmos aí orando, aleluia, nessa tarde, buscando ao Senhor, enquanto nós podemos achar, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta tarde, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Até aqui o Senhor tem nos trago, até aqui o Senhor tem feito, Senhor Deus, toda a diferença na nossa vida. Então ministra sobre nós com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça, no teu conhecimento. Que venha o Senhor a ministrar sobre nós segundo as tuas mãos potentes, fazer com que nós cresçamos, ó Pai, na tua graça e no teu conhecimento. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então quero contigo nós estarmos aí nessa lição, a data desse dia, que nós venhamos aí louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então, leitura bíblica em classe, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5, né? Nós vamos estar lendo aí, mas primeiro eu quero trazer a introdução, aleluia, desse trabalho. A lição de hoje é a lição 12 do dia 24 de março de 2024, papel da pregação no culto. Nós vamos também ao texto áureo, que diz assim: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja por intermédio do ministério da palavra, que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, aleluia, é bom. O Senhor é boníssimo, né? E nós temos aí a imensa alegria de estar aí juntamente com esse Deus que tudo pode. Amém? Então, a leitura bíblica, quero contigo nós estarmos aí lendo, e diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus, glória o nome santo do Senhor Jesus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina,
mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, e os mortos na sua vinda e no seu reino. Lerei novamente: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras íntes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Assim é a palavra que tem aí nos exortado, a palavra que tem feito toda a diferença nas nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Introdução. Nessa lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Neste aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para qual foi estabelecida: revelar Deus e educar a igreja. Por isso podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólido fundamento. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela deve possuir um sólido fundamento. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém. Ministério da palavra e o seu propósito. A pregação como proclamação, o propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar a Deus às pessoas. Frequentemente, as Escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O Senhor, Ele é bom em todo o tempo. O Senhor é maravilhoso. Então, a pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego kerizó, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos no Novo Testamento, como em Mateus 3:1, em Mateus capítulo 4, versículo 23, em Lucas 4, versículo 18, Atos 8, versículo 5, Romanos 10:8. Nesse aspecto, a pregação tem propósito de revelar Deus às pessoas. 1 Coríntios 1:21. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação e trazer o conhecimento de Deus. Amém? Eu quero contigo estar, aleluia, visitando alguns textos que nós vamos estar aí buscando, aleluia, para nós estarmos trazendo para a igreja. Mateus capítulo 3, versículo 1. Quero contigo nós estarmos buscando esse texto, Mateus capítulo 3, aleluia, glórias a Deus. Versículo 1, que diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, amém? E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai
as suas veredas. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também capítulo 4, no seu versículo 23. Eu quero contigo nós estarmos aí, aleluia, buscando, aleluia, essa palavra no versículo 23. Diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, não, mas deixa eu ir antes aqui, em Lucas capítulo 4 também. Lucas capítulo 4, eu quero contigo estar buscando aqui Lucas capítulo 4, nós vamos estar passando aqui por Lucas, né? Lucas, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Lucas capítulo 4, o seu versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. Atos capítulo 8, aleluia, o seu versículo 5. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e viam os sinais que ele fazia. Glórias a Deus. Também Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Glórias a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 8. Também vamos estar aí buscando ao Senhor. Mas que diz? É uma pergunta. A palavra que está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber que com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade aqui, ele vai falar no número 2 aqui, o caso emblemático de Lídia, Atos capítulo 16, versículo 14. Atos capítulo 16, versículo 14. Vamos lá, aonde está dizendo essa palavra. Atos capítulo 16, versículo 14. Vamos estar aí buscando o que está sendo dito aí nesse texto. Diz assim: certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: que haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém? Glórias a Deus. E enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu o coração, e a pregação foi um instrumento que Deus usou para revelar aquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, que está escrito: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Assim devemos nos conscientizar
de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus revela ao coração endurecido. Amém? Então Deus tem se revelado a cada um de nós. Deus tem feito aí maravilhas. Amém? E quero fazer bem-vinda, a nossa amada irmã Maria. Maria, que Deus esteja te abençoando. Seja bem-vinda aí no nosso meio. Amém? Então a pregação, aleluia, como instrução. Nós vamos estar vendo agora a pregação como instrução. E diz assim, como instrução, as pessoas que foram alcançadas, glórias a Deus, pela proclamação da palavra, precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha um ensino como um dos fundamentos, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Mateus capítulo 4, versículo 23. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava os seus discípulos. Mateus capítulo 5, versículo 2. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte do seu tempo ensinando os crentes, conforme está aí em Atos capítulo, aleluia, 18, versículo 11. Atos capítulo 18, aleluia, versículo 11. Atos 18, versículo 11. Amém? Deixa eu buscar aqui, aleluia, para nós estarmos indo. Aleluia, Atos 18, versículo 11. Oh, maravilha de Deus! O Senhor é bom. Atos 18, versículo 11. Que diz assim, meu amado irmão: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Glórias, 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 glórias a Deus. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial, que fosse apto para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, 2. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Amém? Subsídio teológico. Aleluia. Sinopse do texto 1. O ministério, aleluia, da palavra exerce um papel de proclamação e ao mesmo tempo de instrução. Auxílio teológico. Uma mensagem pentecostal. A igreja pentecostal, conhecida como Assembleia de Deus, é um movimento que começou sobrenaturalmente em resultado, aleluia, glórias a Deus, do poderoso derramamento do Espírito Santo. Desde o seu início, Deus tem abençoado esse movimento, porque é de repente, aleluia, dele, é guiado pelo Espírito Santo e orientado pela palavra de Deus. É usado para alcançar este mundo necessitado de Jesus Cristo. Desde o nosso começo, aleluia, temos sido abençoados com poderosos sinais e maravilhas. Humildemente agradecemos a Deus por isso. Os primeiros cristãos foram perseguidos por causa da mensagem que anunciavam e por aquilo que eram. Também seremos perseguidos. Eles foram mal compreendidos pela sociedade em que vivia. Também seremos mal compreendidos. Os outros grupos religiosos os rejeitaram por causa da posição dogmática de que Jesus Cristo é o Senhor ressurreto e está ativamente envolvido nos assuntos da igreja. Nós também seremos rejeitados. O ministério da palavra e sua importância. A edificada igreja, a palavra tem a importante função de edificar a igreja
essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes isso pode vir em um tom de elogio, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ou em um tom de forte repressão. Quero estar lendo 1 Coríntios capítulo 11, aleluia, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 11, aleluia, glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, que diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Amém? Então, elogio. Em outra, aleluia, em uma forte repreensão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a ninguém e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Amém? Glórias a Deus. O termo grego paraklesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar, a encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim vamos, aleluia, ou melhor dizendo, assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistissem em ler e ensinar a palavra e exortar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo capítulo 4, aleluia, versículo 13. Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo e lugar. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, que diz assim: persiste, aleluia, em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Amém? Glórias a Deus. E também Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. Atos capítulo 9, aleluia, versículo 31. Glórias a Deus. Atos capítulo 9, aleluia, versículo 31. Glórias a Deus. Que diz, aleluia, desta maneira. Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém? E em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como um instrumento de exortação e edificação, formação de valores. A pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja formar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã, fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem dedicada sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo, uma visão que seja diferente da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela destinada.
resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque aleluia, viu agindo com incredulidade. Mateus capítulo 17, versículo 17. Mateus, aleluia, capítulo 17, versículo 17. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Mateus 17, versículo 17. Aleluia, que vai nos ensinar. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 17, 17, que diz assim: E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A influência de uma cultura, sem dúvida, havia no antigo, aleluia, ou melhor dizendo, havia atingido a negatividade. Os que andavam com Jesus, por sua vez, aleluia, no Pentecoste, Pedro também exortou os seus, aleluia, ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Assim, também, Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e abandonou, aleluia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Eu quero também estar abrindo contigo nesse versículo de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio, sofre as aflições e faze a obra como um bom evangelista. Cumpre o teu ministério. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a influência, conforme nós vimos aqui, negativa, ela fez com que alguns se desviassem. Assim também Paulo escreveu que Demas, um antigo amigo de ministério, havia amado mais aquele presente século e abandonou. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nas duas últimas referências, a palavra grega oion, traduzida como era ou século, é uma referência clara à cultura sem Deus. Sinopse do texto 2. Diz assim: o ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Amém? Diante de uma cultura sem Deus. Eu quero estar te convidando, amados irmãos, para nós estarmos lendo aqui o auxílio teológico, que diz assim: o Espírito Santo é a fonte. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos disse são, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. João capítulo 6, versículo 63. Aleluia, glórias a Deus. Que maravilhoso Senhor, aleluia, que tem nos guardado, que tem operado maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom todo o tempo. Aleluia, o Senhor é bom em todo lugar. Amém? Nós só podemos agradecer a Deus. Deixa eu estar buscando aqui
João capítulo 6, versículo 66. Ou melhor dizendo, 63. João capítulo 6, versículo 63. Aleluia. Glórias, glórias. Aleluia. Aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? João capítulo 6, versículo 66. Amém? Glórias ao Espírito Santo de Deus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Com quem? Com Jesus. Amém? Essa é a verdade poderosa a ser compreendida. Não é minha responsabilidade dar vida como pastor. Não precisamos, ou melhor dizendo, não preciso fazer com que algo aconteça em um culto. Como crente, não precisa estar sob a pressão de realizar algo para obter resultados espirituais. A mágica não está envolvida nos sinais e maravilhas de Deus. O Espírito Santo se move quando a palavra de Deus é pregada. E dele dependemos para os resultados. A igreja não precisa de demonstração de carne, precisa de uma demonstração do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Os crentes, aleluia, se desviam segundo a carne, se manifesta em nossas igrejas. Há algo poderoso, dinâmico, maravilhoso e glorioso quando as pessoas chegam à presença de Jesus. Cristo, o Espírito, aleluia, torna o ambiente vivo e o enche de poder e expectativa do que Deus está fazendo quando temos o privilégio de estar em tal ambiente. O Espírito Santo é o agente acelerador. O mesmo Espírito Santo dirigiu os escritos da Bíblia, também deseja dirigir-nos. Glórias a Deus. Hoje, de modo que venhamos a interceder. Sem o Espírito Santo, a Bíblia é como um oceano que não se pode, aleluia, ser sondado. Como o céu que não podem, aleluia, ser inspecionado com uma mina que não pode ser explorada. E como ministério, além da compreensão, devemos e temos de render-nos à liderança do Espírito Santo, a liderança do Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Que coisa linda, né? O ministério da palavra, a sua fundamentação deve ser cristocêntrico. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, conforme está em Atos capítulo 8, versículo 5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. Lucas capítulo 24, versículo 27. O centro da mensagem dos profetas, indagando que o tempo ou ocasião, aleluia, de Deus, aleluia, ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, ou aleluia, que estava neles, indicava, aleluia, glórias a Deus, anteriormente, testificando o sofrimento que lhes havia de seguir. 1 Pedro capítulo 11, versículo 11. Assim, o alvo da pregação é revelador. Cristo, Apolo, por exemplo, eram conhecidos por sua eloquência e capacidade de mostrar o mesmo, aleluia, que o Cristo prometido nas suas escrituras,
hebraicas era Jesus de Nazaré, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Atos capítulo 18, versículo 21. Ou melhor dizendo, capítulo 18, versículo 18, dizendo: isso precisamos destacar. A forma e o método usado para a exposição da palavra são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus. Deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a preparação, ou melhor dizendo, a pregação em muitos, aleluia, glórias a Deus, glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação na maioria das vezes não o é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. E esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas suas redes sociais para quem, aleluia, se vale dessa temática. Contudo, aleluia, não são, aleluia, pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, forma ou modo de exibir a temática a ser abordada, o projeto, ou melhor dizendo, o objetivo, quase sempre é financeiro. Filipos capítulo 3, versículo 19, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, glórias a Deus. A doutrina do pecado. O Apolo, por uma vida, aleluia, separada do mundo e dedicada a Deus, são edificados em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, essa modalidade e expressão, ou melhor dizendo, essa modalidade de pregação opôs-se ao verdadeiro evangelho, aleluia, esse evangelho de Cristo, uma mensagem, aleluia, sem cruz. Gálatas capítulo 16, Gálatas capítulo 6, versículo 14 e 16. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica a um homem e não a Deus. São amantes de si mesmos. Amém? Então, sinopse 3, o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico, aleluia, ao mesmo tempo bíblico. Conclusão: após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que revela os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja, a necessidade de proclamar a verdade do reino de Deus, aleluia, por meio da poderosa pregação da palavra de Deus, amém? Então, em que fato o propósito mais sublime da igreja está amparado? O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de que ele, aleluia, vai voltar, ele vai cumprir a promessa para com seus filhos. O que as pessoas que foram ali alçadas pelo evangelho precisam fazer? As pessoas que foram alcançadas pela proclamação
oh Deus de Israel, da palavra, precisam, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, oh Pai amado, Pai querido, lerei novamente. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer, amadurecer no evangelismo, ou seja, necessitam de disciplinas de instrução. 3. Qual é a função da palavra grega? Aleluia. A palavra tem a importante função de edificar, aleluia, a sua casa, né? Edificar a igreja. E essa edificação vem pelo conforto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra de Deus. O que a igreja precisa mostrar de forma bem-sucedida. O que significa que a igreja precisa mostrar de forma bem-sucedida a sua, aleluia, sua fé, sua vista, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, sua visão de mundo. De acordo com a lição, qual é o alvo da pregação? O alvo da pregação é o revelar ao nosso Senhor e revelar-se ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, nós precisamos aí colocar a nossa vida em ação. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos colocar verdadeiramente tudo nas mãos do Mestre. Amém? Que Ele venha aí operar, aleluia, maravilhosamente na nossa vida. Nós venhamos contemplar a formosura da santidade do nosso Deus. Ele que vive, Ele que reina para todos sempre. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus. Aleluia, nos fortalece, nos enche, Senhor Deus, com Teu poder, nos enche com a Tua unção. Ô Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, com grande exército do céu, fazendo, Senhor Deus, dos meus amados irmãos e irmãs, Senhor Deus, homens e mulheres, cheios do Teu Espírito Santo. Valoriza, Senhor Deus, os Teus filhos, valoriza as Tuas filhas, ó Pai, que eles cresçam, Senhor Deus, que eles venham, Senhor Deus, procurar o Senhor dia após dia. Não nos deixe, Senhor Deus, fora do Teu caminho, mas esteja, Senhor Deus, nos ajudando, nos fortalecendo, que sejamos homens, ó Pai, abençoadíssimos, ó Pai, nesse ministério, que possamos, ó Pai, crescer, Senhor Deus, na Tua graça e crescer, Senhor Deus, no Teu conhecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, meu amado irmão, quero estar contigo aí dando a bênção apostólica para que você esteja aí saindo nesse momento, né, junto com o pastor Carlos, depois voltando para o culto, né? Nós vamos estar no culto e eu quero te convidar para nós estarmos no culto agora às 19 horas, né? Daqui a pouquinho, daqui a 26 minutos, nós estaremos no culto aí de adoração. Aleluia! Nós vamos estar adorando ao Senhor, comunicando com Deus. Amém? Nós vamos estar colocando a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Você é o meu convidado especial. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, os meus amados irmãos. Toma, Senhor Deus, as minhas amadas irmãs. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente. Faça, Senhor Deus, com que cresçam, Senhor Deus, na Tua graça. Com que cresçam, Senhor Deus, no Teu conhecimento. Nos ajuda, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, com que nós venhamos resplandecer, Senhor Deus, das Tuas mãos potentes, a Tua glória. Assim, Deus de Israel, eu louvo e engrandeço o Teu poderoso nome. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, sentir, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, agindo, Senhor Deus, com poder e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, todo